Olá, tudo bem com vocês? Que bom que estarmos mais uma vez juntos para estudarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Curve a sua cabeça só por um instante, vamos pedir sabedoria e a orientação do Senhor. Pai, muito obrigado por esse privilégio e te pedimos agora que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento espiritual para aplicarmos na leitura desta palavra, que ela fale conosco e que toque aos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito bom a gente poder meditar na palavra. Cada vez que a gente lê a palavra, a gente descobre coisas novas. Das coisas já escritas, conhecidas, a gente extrai coisas novas. O tema que eu escolhi para essa meditação é o privilégio e a responsabilidade. A gente tem privilégios e em cima desses privilégios existem muitas responsabilidades. Às vezes a gente só quer o lado daquilo que é bom, aquilo que você é beneficiado. Eu não quero saber das responsabilidades, isso deixa para depois, mas não é assim, a vida não é assim. Existem, sim, privilégios concedidos por Deus e por trás desses privilégios, que é uma grande honra ser usado pelo Senhor para ser o portador da sua palavra, existem responsabilidades. Então nós temos que observar e saber separar o privilégio também e admitir, receber as responsabilidades provenientes desse privilégio. Eu quero meditar com você lá a passagem de Lucas capítulo 10. Nós vamos meditar aquele momento que Jesus mandou 70 dos seus discípulos de 2 em 2 para irem às cidades aonde ele iria ainda passar para pregar as boas novas, o reino dos céus. E ele dá instruções, Jesus sempre deixa bem claro o que eles devem fazer para que não fique dúvidas, será que eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer daquilo outro? Não, a palavra de Deus ela é clara. Por isso que nós temos esse livro precioso, que é um livro vivo, com todas as instruções detalhadas daquilo que nós precisamos saber. É só consultar a palavra. E os discípulos naquela época não tinham a palavra propriamente, né? Tinham partes da palavra, o Velho Testamento, os profetas, os salmos, mas tinha o Senhor Jesus, que estava com eles, o reino dos céus estava entre eles. Então, antes do capítulo 10, no versículo 9, 62, ele fala assim: mas Jesus lhes disse, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Olha aqui a responsabilidade. Eu assumo uma responsabilidade de ser alguém propagador da palavra de Deus, aquele que vai lançar a semente e daqui a pouco eu deixo o abandono. Então, ele deixa claro aqui, todo aquele que põe a mão no arado, assume a responsabilidade e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Não está apto para o reino de Deus. Muitas vezes a gente acha que pela nossa capacidade, nosso conhecimento, nossa ousadia, olha, eu tenho facilidade de explicar, eu sou uma pessoa eloquente, quando eu falo as pessoas entendem, eu sei me pronunciar, eu tenho o dom da palavra. Às vezes a gente acha que isto basta. Não, isso não é nada. Se o Espírito Santo de Deus não nos capacitar. Porque na verdade não é aquilo que nós falamos, naquilo que nós ensinamos, que vai convencer alguém, mas é o Espírito Santo que convence, como diz a palavra, o homem do seu pecado. Somos somente um instrumento, mas todo aquele que põe mão ao arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quantos começam e não terminam? Quantos vão pelo impulso, pela emoção, né? Aquele desejo de olha como eu sou capaz e depois olham para trás, mediante as lutas, os problemas, as provações, param no meio do caminho. Então não agrada a Deus, não é apto para o reino de Deus, é coisa séria, uma grande responsabilidade, começar e terminar. Foi te colocado nas tuas mãos algo para fazer, ore, busque, peça sabedoria, discernimento do Senhor, assuma essa responsabilidade e vá em frente. Não abandone, não pare, não deixe. Não abandone aquela responsabilidade que alguém um dia confiou. Talvez você tenha aí um cargo importante para ministrar para alguém, né? Para fazer um discipulado para outras pessoas, para ser uma boa testemunha no meio onde você habita, principalmente dentro da sua casa. Não volte atrás. Não olhe para trás, olha, está difícil, como as pessoas são difíceis de serem evangelizadas, de cederem à palavra de Deus, de ouvirem e pedir para que Jesus entre no coração. De fato, é mesmo, o mundo é isso aí, não é? Agora você vai ver algumas instruções, eu não vou ler todo o capítulo 10, mas uma parte dele,
Você pode ler com calma na tua casa aí, Lucas 10. Eu vou ver nós vamos meditar na Bíblia Viva, uma linguagem bem mais fácil para a gente compreender. Então, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 discípulos e os enviou na frente, 2 a 2, às cidades e aldeias que ele pretendia visitar mais tarde. Então ele mandou 70 de 2 em 2 e agora ele vai dar as instruções. Eu não vou falar todas as instruções, mas algumas coisas que ele falou, orientando qual seria a postura deles quando chegassem nessas cidades, nessas aldeias, para propagar o reino de Deus. Então ele começa lá no versículo 2. Estas foram suas instruções a eles, as instruções claras. Roguem ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para ajudarem vocês, porque a safra é grande, ou a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora vão e lembrem-se de que estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. Olha que responsabilidade, né? O privilégio é maravilhoso, é grande ser usado por Deus, ser um mensageiro da palavra de Deus, mas a responsabilidade é muito grande. Olha, estou mandando vocês, né, como cordeiros ou ovelhas no meio de lobos. Então, não vai ser fácil, mas vocês não podem voltar atrás. Vocês têm essa missão, têm essa instrução, têm essa orientação. Eu estarei com vocês. E aí ele vai dar poder e autoridade para que eles possam ir no nome de Jesus para serem bênção nesse ministério maravilhoso. Então ele fala assim: não levem dinheiro algum, nem saco de viagem, nem mesmo um par de sandálias extras, e não percam tempo saudando pessoas pelo caminho. Sempre que entrarem em uma casa, digam primeiro, paz nesta casa. Havendo ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Ele continua dando, se vai numa cidade, se aquela cidade não der ouvidos, quando vocês saírem das cidades, até o pó daquela cidade, né, na sandália dos seus pés, vocês sacodem, porque Deus vai julgar aquela cidade, porque as oportunidades que Deus estava falando, aqui, aquelas cidades que ainda Jesus ia passar, que enviou esses 70 discípulos, estavam tendo a oportunidade de ouvirem sobre a salvação das suas vidas, sobre o reino de Deus que estava próximo. Mas veja bem, estou mandando vocês como cordeiros no meio de lobos. Não vai ser fácil, mas não desistam, melhor dizendo, não voltem para trás, não olhem para trás, vão em frente. Vocês vão encontrar dificuldades, vocês vão encontrar resistências, pessoas que vão debochar, pessoas que vão perseguir, pessoas que vão querer o mal de vocês, mas não olhem para trás, não olhem para trás. E lá no versículo 16 do capítulo 10 de Lucas, só para a gente ganhar tempo, então ele disse aos discípulos: aqueles que derem ouvidos a vocês, então estão dando ouvidos a mim. Aqueles que rejeitarem vocês, estão me rejeitando. E aqueles que me rejeitam, então estão rejeitando aquele que me enviou. Eu vou ler de novo. Então ele disse aos seus discípulos: aqueles que derem ouvidos a vocês, estão dando ouvidos a mim. Aqueles que rejeitarem vocês, estão me rejeitando. E aqueles que me rejeitam, estão rejeitando aquele que me enviou. Ou seja, a missão de vocês, a responsabilidade de vocês, o privilégio de vocês de falar do reino dos céus, vocês vão cumprir. Agora, claro que a salvação é individual. As resistências iriam acontecer. As pessoas poderiam não ouvi-los, poderiam debochar, como eu falei há pouco, poderiam não dar crédito em nenhuma daquelas mensagens que eles foram em várias cidades, né? E aí, quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório. Então, algumas, né, claro que algumas cidades não aceitaram, algumas pessoas não aceitaram, mas tivemos um relatório favorável, tivemos relatórios satisfatórios a respeito de uma missão, de um trabalho que o próprio Senhor Jesus tinha confiado na mão daqueles 70. Versículo 17. Quando os 70 discípulos voltaram, contaram-lhe alegres: Senhor, até os demônios nos obedecem em seu nome. Olha aí, porque Deus, né, o Senhor Jesus, deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, toda a malignidade, todo o mal que se levantar não terá poder sobre vocês, porque vocês vão na minha autoridade. Jesus deu autoridade. Como deu a eles, nos dá
a nós também autoridade. Quando nós usamos o nome de Jesus, este nome tem tanto poder que o inferno é abalado, é sacudido e bate em retirada, porque há poder no nome de Jesus. E é no nome, sobre o nome de Jesus que eles foram com essa missão, né? Naquelas cidades e aldeias pregando o reino dos céus. Sim, disse-lhes ele, eu vi Satanás caindo do céu como o clarão de um relâmpago. Claro que quando Jesus veio e morreu na cruz, ele pisou a cabeça da serpente, desceu ao Seol, Hades, as regiões inferiores, pregou aqueles espíritos em prisão que outrora tinham rejeitado a promessa da vinda do Messias, e no terceiro dia ele ressuscitou vitorioso. E quando ele ressuscitou, Satanás foi despojado, foi humilhado, foi vencido. Então, realmente, o Senhor tem autoridade para nos dar, autoridade também para propagarmos o reino dos céus. Sim, disse-lhe ele, eu vi Satanás caindo do céu como um clarão e um relâmpago. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo, para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas que os seus nomes estão registrados nos céus. Então, olha, vocês ficaram felizes porque o relatório que vocês estão me trazendo é um relatório satisfatório, vocês tiveram lutas, não voltaram para trás, não olharam para trás, vocês assumiram a responsabilidade que eu lhes dei, com todas as dificuldades, até os demônios lhes submeteram porque vocês foram na minha palavra, na autoridade da minha palavra. Então, muito bom, mas não fiquem felizes porque os demônios se submetem, porque as enfermidades são curadas, mas vocês devem se alegrar, como ele falou aqui, pelo fato dos seus nomes estar registrado no livro da vida, lá nos céus. Este é o motivo de alegria, este aqui é o motivo de privilégio que nós temos de saber que, fazendo a obra do Senhor, não voltando atrás, sendo usados pelo Senhor, o nosso nome está no livro da vida, porque nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador. Não há nada que possa impedir que Jesus haja na nossa vida e que nos use para a glória do Senhor. Então, a satisfação, a alegria, o privilégio de ser um servo fiel é saber que o teu nome está lá no livro da vida, que o dia que nós partirmos daqui ou quando o Senhor voltar nas nuvens, que nós subiremos num corpo transformado, nós temos a certeza que o nosso nome está lá registrado. Não é, olha, o meu nome está aí, e você chega lá, olha, fulano de tal, você se apresenta lá, fulano de tal, não, teu nome não está aqui, não, procura melhor aí, que talvez você ache o meu nome, não, ou você está lá ou não está, se não estiver lá, não vai ter essa possibilidade de questionar porque o seu nome não está lá. A possibilidade de você garantir o seu nome é hoje, aqui, nesse tempo, aceitando, reconhecendo Jesus como teu Senhor e Salvador, e o teu nome estará lá. Não dá para pensar depois que Jesus voltar, eu quero questionar que eu fui bom, eu fiz boas obras. Isto é o nosso dever como cristão, fazer boas obras. Para isso nós somos chamados. Mas a salvação é individual, é independente das nossas obras. A salvação é pela graça, misericórdia, graça do Senhor, favor imerecido, é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Então não fique contente porque os demônios submetem-se a vocês, mas fiquem felizes, regozijantes, por saber que o seu nome está lá no livro da vida. E eles foram obedientes, tiveram o privilégio de usar o nome de Jesus para ganhar almas para o reino dos céus e tiveram privilégio de ver milagres, né? Os demônios sendo expulsos de pessoas sendo curadas, pessoas sendo impactadas pelo poder da palavra. Aí Jesus continua aqui. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas que os seus nomes estão registrados nos céus. Nisto, versículo 21 do capítulo 10 de Lucas, nisto Jesus ficou cheio de alegria do Espírito Santo e disse, eu o louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por ter escondido estas coisas dos intelectuais e dos sábios e revelada aos pequeninos. Sim, eu lhe agradeço, Pai, porque isto foi do seu agrado. O que ele estava falando aqui? Ele pegou pessoas simples para evangelizar outras pessoas. No contexto aqui, nós tínhamos os maiorais da lei, os escribas, os fariseus, as pessoas que dominavam a lei, que era a nata
da religião naquela época, nata da religião judaica, mas Jesus ele separou os simples, os humildes, mas que foram na autoridade, na obediência do Senhor. Então ele fala assim, olha, ele agradece por ter revelado não aos sábios inteligentes, aqueles que pensam que são capacitados, que são senhores da lei, mas revelou aos humildes que aceitaram gostoso. Muitas vezes, aí é que está a resistência, as pessoas que se julgam intelectuais, filósofos, capacitados, que estão acima da religião, porque hoje acreditar em Deus é coisa do passado, Deus é um ser muito subjetivo, isto eu desprezo. Os intelectuais, com tanta intelectualidade, eles não aceitam, não reconhecem no seu coração que somos criaturas criadas por Deus e nos transformamos filhos de Deus quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Então, essas coisas não foram reveladas, como ele fala aqui, aos intelectuais e aos sábios, mas sim reveladas aos pequeninos, aos simples. Sim, eu lhe agradeço, Pai, porque isto foi do seu agrado. E olha o que ele continua aqui no versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece realmente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece realmente o Pai a não ser seu Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. As pessoas na época tinham Jesus, o Filho de Deus, convivendo com eles por 3 anos, Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos, curando leprosos, cegos, mudos, surdos, expulsando demônios, andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, tantos milagres Jesus fez ali, o reino de Deus estava entre eles. E os intelectuais, os sábios da época, que era só checar a palavra e ver que todas as profecias sobre o Messias que eles estavam aguardando, estava sendo cumprida nos seus dias, nos dias naqueles dias onde eles estavam vivendo com o Filho de Deus. Mas todos esses intelectuais inteligentes não tiveram a revelação que os simples tiveram. Por aí que a gente pode ver, quando a gente se rende ao Senhor, o Espírito Santo tem liberdade para tocar, mas quando a gente resiste ao Senhor, a dureza do coração, o Senhor não pode entrar, porque Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele bate esperando você abrir voluntariamente a porta do seu coração. E Ele fala aqui, olha, tudo que o Pai revela ao Filho, né, também o Filho pode revelar aquele a quem Ele quiser revelar. Então, a salvação está franqueada a todos. A oportunidade de se render é a todos. Os intelectuais da época rejeitaram, e como muitos hoje também rejeitam. Não estou falando que você não deve evangelizar uma pessoa que seja um culto, um sábio, um escritor. Claro que você deve levar as boas novas de salvação a todos. Mas como naquela época e na época de hoje, há maior resistência para as pessoas que se julgam intelectuais do que aqueles que são humildes para receber a palavra de Deus. Então, o Filho pode revelar a palavra a quem ele quiser revelar. O Espírito Santo pode tocar em qualquer coração. Agora, a semente, que somos nós, os portadores desta palavra, aquelas pessoas que vão levar as boas novas de salvação, somos nós, né? Os ceifeiros, que como cordeiros estaremos no meio de lobos. Opa, então eu não vou. Não pode ir, você vai na autoridade, na palavra do Senhor. Então, os obstáculos, as resistências, nós vamos enfrentar. Mas não tenha medo, não volte atrás, não largue a mão do arado, porque você não agrada ao Senhor. Mas então, Deus, Ele revelou, através de Jesus, o Pai revelou ao Filho, a oportunidade de salvação àqueles que o Filho quis também. E muitas vezes o próprio Senhor Jesus fala, né? Eu vim para salvar, não para condenar. Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer em que o ímpio seja condenado, mas Ele dá chance, dá oportunidade, abre portas para que o ímpio, a pessoa que não teme ao Senhor, que não quer, ainda com seu coração endurecido, receber Jesus. Mais uma hora, o Espírito Santo, este que convence o homem do seu pecado, vai tocar, porque Ele está à porta e Ele continua batendo na porta do coração. É como você tem uma porta da sua casa e alguém lá, você não tem a campainha, porém, e alguém vai e bate na porta, pá, 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 e você está lá, ó, tem alguém batendo.
E às vezes você fala, não sei se eu vou abrir, não sei quem é, e alguém continua batendo, batendo, batendo. Se a gente for curioso, a gente vai lá, nem que olhe para aquele olho mágico, né? Olha para ver quem é que está lá fora. Mas se eu não tenho curiosidade, eu não vou abrir a porta e nem me interessar para quem está batendo. Mas pense nessa ilustração, Jesus continua batendo na porta do seu coração, continua batendo. É uma palavra hoje, uma palavra amanhã, não é? Um testemunho aqui, um testemunho lá, e a pessoa está vendo, a pessoa está ouvindo. A pessoa está tendo oportunidades de render-se, de abrir o coração. Ou seja, puxa vida, essa palavra me tocou, por que eu estou resistindo, né, à presença de Deus na minha vida? Então, a palavra está franqueada, né? A quem o Filho quiser revelar. E o Filho ele se entregou por nós na cruz, ele morreu por todos nós. Ele deu uma ordem depois de ressurreto, uma ordem para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é só algumas, especificamente a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A ordem que Jesus deu a todos nós. Então, nós, os portadores, os privilegiados de falarmos da palavra de Deus, temos que cumprir esta ordem. Agora, é claro, as responsabilidades também estão nos nossos ombros. Temos responsabilidade de testemunharmos, de falarmos e vivermos aquilo que estamos ensinando, aquilo que estamos falando. Porque se levamos o nome de Cristo, é muita responsabilidade você falar que é um cristão e der um péssimo testemunho. Não cumprir com seus compromissos da sociedade, defraudar alguém, mentir para alguém, não dar um testemunho de um verdadeiro cristão. Responsabilidade. Então tem privilégios, mas tem grandes responsabilidades, que é assumir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Ele confiou essa importante missão, como foi confiada àqueles 70 discípulos que foram na autoridade do nome de Jesus, expulsaram demônios, curaram enfermos, entraram em cidades, entraram nas casas, falaram: paz seja convosco. Se houvesse paz naquela casa, alguém receberia essa paz, senão a paz voltaria para eles. Veja, o próprio Jesus está falando, pessoas vão aceitar e pessoas não vão aceitar. Cidades vão receber vocês e cidades não vão receber vocês. Não importa, o importante é vocês cumprirem a minha ordem. Então, meu irmão, como nós lemos logo no início aqui, né? Ele fala, todo aquele que põe mão ao arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Olha, eu fui numa missão, eu não fui bem sucedido, eu tentei evangelizar, não consegui, eu orei pela pessoa, não aconteceu nada, e sabe uma coisa? Eu vou abandonar, eu vou deixar de fazer aquilo que a palavra fala que eu devo fazer. Então, você não é digno do reino de Deus, não volte. Então, não é só para pregadores, para pastores, para missionários, para cada um de nós que temos essa grande responsabilidade de falar do amor de Deus. É um privilégio. Aos anjos não foi dado esse privilégio, né? O nosso tema não é o privilégio e a responsabilidade. Aos anjos não foi dado esse privilégio de levar as boas novas de salvação. A nós foi dado esse privilégio. Agora, vamos continuar. Nós podemos não ver o resultado da semente que estamos lançando. A própria palavra fala, onde você semeia, talvez você não veja, outros colherão onde você semeou. E também você vai colher onde outros semearam. É assim que funciona. Hoje alguém fala uma palavra, fala um versículo, conta sobre o amor de Deus, a pessoa endurece o coração. Lá na frente, ele vai também ouvir a palavra, o seu coração vai ser quebrantado e aquela pessoa, naquele momento, lá na frente, vai colher aquilo que você semeou aqui atrás, porque a palavra não volta vazia. Fica lá guardada. A semente jogada na terra boa, fica lá. De repente, ela começa a germinar. Ela pode demorar um pouquinho para germinar. Mas você e eu temos o privilégio, não vamos deixar de cumprir esse privilégio maravilhoso. E no versículo 22, né, para terminarmos, tudo que foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece realmente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece realmente o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 23. Então, voltando-se para os 12 discípulos, ele disse em particular: felizes aqueles que podem ver o que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis do passado desejaram muito ver e ouvir o que vocês têm visto e ouvido, mas não ouviram. Depois do relato daqueles discípulos, Jesus chama eles em particular e fala: olha,
vocês são felizes de poder ter visto o que vocês estão vendo, ouvindo o que vocês estão ouvindo, porque Jesus é quem estava lá contando, dando as instruções, porque muitos profetas e reis do passado, né, como o rei Davi, como muitos profetas que profetizaram da vinda do Messias, não tiveram o privilégio de ver o Messias. E eles estavam com o Messias prometido. Então, aquilo que vocês estão vendo, né? Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis do passado desejaram muito ver e ouvir o que vocês têm visto e ouvido, mas eles não tiveram essa oportunidade de ouvir. Então é um privilégio. Foi um privilégio para aqueles 70, para os 12 apóstolos, e é um privilégio para nós hoje termos esta palavra nas nossas mãos, para pregarmos, para testemunharmos. É um privilégio, responsabilidade, temos todo o tempo de vivermos uma vida que agrada ao Pai. E Ele espera isso de nós. Eu espero que você possa meditar, leia todo o capítulo 10 aí de Lucas, e você vai ver bem as instruções detalhadas de como eles deveriam se comportar mediante as situações difíceis, a uma recusa. E às vezes a gente fica irado, puxa vida, eu falei com tanto amor, né, tentando mostrar a importância de ter Jesus no coração, como é bom, como é maravilhoso ter Jesus ao nosso lado, a todo momento. Nós podemos falar com Ele a qualquer momento, no dia da hora ou da noite, Ele está sempre pronto a nos ouvir. Então, às vezes, a gente não entende como que as pessoas rejeitam Jesus, como as pessoas deixam de convidá-lo para entrar no coração. Uma coisa tão maravilhosa, um presente tão precioso, e é rejeitado pelas pessoas. Mas lembrando, Jesus, né, Deus Pai, quando criou o ser humano, lá no paraíso, ainda soprou nas suas narinas o fôlego da vida, Ele deu a liberdade, o livre-arbítrio, a livre escolha. E Ele não obrigou no passado, nem obriga agora, e nem vai obrigar no futuro as pessoas fazerem aquilo que Ele quer. Ele dá liberdade. Não é maravilhoso ter liberdade? Você tem a liberdade de acolher Jesus no coração ou, infelizmente, rejeitá-lo. E as pessoas, às vezes, ficam tristes porque é um presente tão precioso. Imagina você recebendo um presente de grande valor. Alguém chegando para você entregando um presente de grande valor. E você chega assim, vê que aquele presente tem valor, você fala, não, obrigado, eu não preciso. E eu não vou usar isso aqui. A pessoa que estava te oferecendo vai ficar sem jeito. Puxa vida, eu paguei uma nota preta nesse presente aqui, que eu pensei que ele fosse pular de alegria, porque eu estou dando, não estou vendendo, né? Nem fazendo um desconto, eu estou dando. E a pessoa fala na minha cara, não, obrigado, eu não quero, não vou precisar, não vou utilizar isso. Desfazendo daquele presente. É o que acontece muitas vezes quando as pessoas rejeitam o Salvador. Jesus, ele respeita, puxa vida, ele não quis que eu entrasse no seu coração para mudar a sua vida. Eu queria mudar a sua vida, eu queria tirar a angústia, a tristeza, a depressão, o problema que ele está passando, eu queria ajudá-lo, mas ele rejeitou. E Jesus espera para ser convidado para entrar no nosso coração. Então, não resista não, viu? Não resista, abre logo a porta do seu coração, deixa Jesus entrar, fazer morada. E o mais importante, escrever o seu nome lá no livro da vida, né? Não fique contente porque vocês viram os demônios se sujeitando a vocês, mas fiquem regozijantes, para aqueles 70 Jesus falou, por saber que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Este é o prêmio, esta é a segurança da eternidade. Eu tenho que ter um passaporte. Sem esse passaporte, que se chama Jesus Cristo, que é a nossa salvação, eu não posso adentrar no reino celestial. Então, adquira esse passaporte em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, medite com calma nesta palavra, busque ao Senhor, peça perdão dos seus pecados, convide Jesus para entrar no seu coração e que Ele escreva o seu nome no livro da vida, leia a palavra, se firme nos caminhos do Senhor, porque breve, muito breve, o Senhor há de voltar. Curve só por um instante a sua cabeça mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por essa meditação. É uma palavra preciosa porque nós somos privilegiados de meditar, como estamos sendo privilegiados agora de compartilhar esse trecho da Tua palavra. Que os corações que estão ouvindo possam estar, ó Deus, sedentos, abertos e receptivos, ó Deus, por esta palavra tão maravilhosa. Te agradecemos pela Sua paciência, pelo Seu grande amor e pelo Teu sacrifício por nós naquela cruz. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana feliz, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor agora e tenha uma semana de paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço gostoso em alguém. Deus te abençoe.